responsabilidade. Vem comigo, Mochilink chamando, a Letícia tá me chamando direto da Câmara de Vereadores aqui de Maringá. Tô vendo pelo cenário. Qual que é a notícia que tem aí direto da Câmara? Você ao vivo, Letícia? Boa tarde, Salsicha. Boa tarde a todos. Eu vou contextualizar para o pessoal de casa agora a situação de muitos proprietários de imóveis aqui de Maringá. Por quê? 1 a cada 10 imóveis estão com o imposto atrasado. Ou seja, tem uma dívida aí de IPTU de 149 milhões de reais. E o que acontece? As dívidas a partir de R$ 1.244 eram encaminhadas à Justiça. O município deveria fazer essa cobrança através de uma forma judicial. Mas, de acordo com os vereadores, esse valor de R$ 1.244 não estava atualizado. E por conta disso, hoje, durante a sessão, foi votado pelos vereadores aqui na Câmara esse projeto de lei que permite a alteração nesse valor mínimo de dívidas que serão encaminhadas à Justiça para o município fazer esta cobrança. Ou seja, de R$ 1.244, que seria o mínimo para essa dívida aí ser cobrada através da Justiça, passaram então para dois valores, de R$ 2.000 para o ISS e também de R$ 3.500 para outros impostos. Mas quem vai explicar isso para a gente agora é o vereador Alex Chaves, que está aqui comigo. Primeiro, então, vamos explicar esses valores, né? Porque antes era só ter uma dívida aí a partir de R$ 1.244, que o município já fazia essa cobrança através da Justiça. Como que vai funcionar agora, então? Boa tarde. Boa tarde. Como você bem explicou, né, o valor indexado agora é de R$ 3.500. O que acontece é que quando há uma ação que ela é judicializada, isso acarreta em vários gastos. Temos gastos com toda a questão processual, oficial de justiça, penhoras, intimação de cônjuge ou de pessoas que estão relacionadas ao imposto devido. E a gente tem aqui na Procuradoria do município de Maringá as informações de que aquelas pessoas que devem pouco, né, que não são tão ricas, elas acabam pagando suas contas em dia ou fazendo um grande esforço para que isso aconteça. Então, às vezes, uma comunicação extrajudicial basta para que a pessoa procure a prefeitura, faça o seu parcelamento e não tenha nenhum problema de ficar com o nome bloqueado, com uma certidão positiva na prefeitura. Então, essa lei era de 2012, né, que estipulava esse valor. E aí, então, com a correção inflacionária e também observando aquilo que faz mais sentido para o gasto do dinheiro público, chegamos a esse valor de R$ 3.500 para valores mobiliários e R$ 2.000 para valores imobiliários, que é o que está relacionado ao ISSQN, né, o Imposto sobre Qualquer Natureza. Dessa forma, a gente acredita que a gente consegue proteger o dinheiro público de ser gasto mais de uma coisa que teria um valor menor, do que aquilo que a gente realmente precisa, que é ter as contas de todas as pessoas em dia. E você comentou aí de uma negociação extrajudicial, ou seja, o município não vai deixar de cobrar essas pessoas que estão em atraso mesmo com um valor menor de R$ 3.500. Só não vai precisar resolver isso na justiça, seria isso? Exatamente, o município não pode deixar de cobrar, né? Isso é uma coisa que faz parte da lei orgânica do município. Mas o que a gente precisa ver? São vários pontos, né? Desde o momento difícil que todo o país passa, toda essa dificuldade que nós tivemos com a pandemia, enfim, todas essas questões precisam ser postas à mesa e da condição do contribuinte que não conseguiu pagar o imposto à vista ou parcelar. Lembrando que Maringá é uma das cidades que recolhe muito recurso à vista, né? Porque as pessoas conseguem acreditar que aquele recurso está sendo empregado em políticas públicas do interesse dela, consegue então pagar. E aí quando ela não consegue, né, ela acaba tendo esse tipo de transtorno. E esse transtorno, às vezes, na maioria das vezes, né, das pessoas que devem menos do que isso, é por algum momento difícil que a pessoa está passando, uma perda do seu emprego, uma dificuldade de doença, enfim, qualquer coisa dessa forma. Aí você imagina judicializar essa pessoa, né, que tem esse pequeno débito, ela só vai ter dor de cabeça, ela só vai ter complicação, e não é isso que a prefeitura quer. A prefeitura quer que essa pessoa procure a fazenda, né, procure ali fazer algum tipo de negociação, parcelar o seu imposto, para ela conseguir pagar o que é devido sem maiores transtornos.
Na verdade, o município também vai acabar economizando, né, nessa situação toda. Mas uma dúvida é, as pessoas que então já estavam respondendo, tentando negociar isso na justiça, vão ter essa alteração agora, os processos vão continuar, ou seja, essas pessoas que já estão com essas dívidas, como que vai funcionar? O que já está judicializado não há como você retroceder, né? Você precisa ser compensado. Mas foi uma atitude muito nobre do prefeito Ulisses Maia de mandar essa lei para cá, porque desde 2012 esse valor não era revisto, né? E quem lembra, né, os valores que eram ali há 11 anos atrás, sabe que era necessário esse tipo de ajuste, né? Então o que a gente espera é que daqui para frente a gente possa anualmente ter algum tipo de medida para ir atualizando isso e a gente poder proteger quem mais precisa, que é quem paga os menores valores e por um motivo ou outro acaba não conseguindo pagar. Já começa a valer a partir de quando, vereador? Hoje foi a primeira votação, vamos ter a segunda votação na quinta-feira. Na sexta ou na segunda já mandamos para o prefeito sancionar e assim que publicado já começa a valer. Então, a partir de agora, né, quando começar, na verdade, a valer essa lei, quem tiver uma dívida ainda, então, menor de R$2.000 ou R$3.500, vai diretamente na prefeitura e negocia lá. Exatamente, a hora que receber ali uma informação de que o imposto está devido e que precisa regularizar, basta ir à prefeitura, explicar o que está acontecendo e buscar uma maneira de parcelar e ficar com o seu nome limpo. A prefeitura não é um banco, né? A prefeitura não tem que ficar sujando o nome das pessoas. A gente tem que buscar uma maneira de que todos consigam se regularizar com seus impostos. Perfeito, muito obrigada, vereador. Salsicha, estamos à disposição, caso você tenha alguma pergunta. Não, acho que a explicação aí foi ok. Eu acho que o importante é pelo menos proteger as pessoas mesmo, principalmente da pandemia, né? O ISS mesmo que teve muitos empresários aí que foi ferrado na pandemia porque fechou a cidade inteira, só que a prefeitura não deixou de cobrar o imposto. Mandou eles fechar o comércio, fechar as portas, mas o imposto eles continuaram cobrando. E agora pelo menos aumentaram, pelo menos para facilitar, principalmente para quem não tinha dinheiro para pagar o IPTU, não tinha dinheiro para pagar os impostos, principalmente o ISS, né? Aumentou um pouquinho para ver se protege essas pessoas para não mandar para a justiça e a pessoa consiga renegociar a sua dívida. E não é 1, 2, 3, não. É muitos aqui em Maringá. Vamos falar a verdade, da pandemia, teve muita gente aí, o que não quebrou, teve muito que quebrou. O que não quebrou, teve que parar de pagar imposto e agora tem a oportunidade para tentar rever a dívida para parcelar. Olha, atenção, daqui a pouco.